A paz do Senhor, queridos. Mas vamos estudar a lição de número 13 da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas. E o título dessa lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, tá? Vamos lá dar continuidade aqui. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, e vai dos versos 1 ao 16, ok? E, para começar, a introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Então, gente, estamos aí para estudar a lição de número 13, e a ideia básica que nós temos aqui é que, por ser esse título, Novo Homem em Jesus Cristo, então nós estamos estudando aqui nessa lição, algumas das doutrinas básicas ligadas à salvação. Entre elas nós temos aqui, já citado pela lição, nós temos o novo nascimento, que seria a regeneração. Nós temos também aqui a justificação, né, que mostra aqui no tópico 2, justificação do novo homem. E nós temos o terceiro tópico que trata a respeito da doutrina chamada santificação, ok? E por conseguinte, a glorificação, que é o ponto-chave aqui. Então, o que a gente vai estar fazendo nessa aula, né, devido a essa grande correria que está aí por causa dessa pandemia que vem se alastrando aí pelo mundo, então a gente vai fazer uma espécie de resumo dessa lição, tá? Para que a gente possa estudar aí. Então, o primeiro passo aqui é analisarmos o primeiro tópico, que é o nascimento do novo homem. Vamos ler somente alguns tópicos e poucos parágrafos, e eu vou, à medida do possível, aqui comentando essas questões. Então, a princípio, o nascimento do novo homem, tópico 1. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, a princípio, gente, o contexto básico para essa lição encontra-se lá no capítulo número 3, que é a leitura bíblica em classe, do Evangelho segundo escreveu João, na qual nós temos um relato do encontro de Nicodemos à noite, na tarde da noite. Nicodemos vai só para encontrar-se com Jesus, devido a alguns problemas que ele teria, caso encontrando com o mestre de maneira pública, daí no horário, eu diria, mais cedo. Então ele sai às altas horas da noite para encontrar-se sós com Jesus, e ali eles começam a conversar. E nessa conversa, nesse diálogo, Jesus ele vai enfatizar a Nicodemos a necessidade do novo nascimento, da regeneração, da nova vida, de uma nova vida em Deus, efetuada pela pessoa do Espírito Santo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E dentro disso a gente vai entender que o novo homem, a princípio, não é nascido, está aqui o primeiro subtópico, nascido não do sangue nem da carne. Então, o que vem a ser a regeneração? Então, a regeneração, gente, basicamente, é um novo nascimento, é nascer de novo, através de uma operação espiritual e gloriosa realizada em nós por Deus. Quando eu digo Deus, você sabe, Pai, Filho e Espírito. A Trindade Santa, a partir do momento que nos entregamos a Cristo e aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, trabalha em nós, mudando a nossa natureza, tá? O nome disso seria regeneração, um nascer de novo. Isso ocorre de maneira espiritual, no mundo espiritual, e também ocorre de maneira comportamental. A gente passa a ser uma nova pessoa, a viver diferente, a nos entregar diferentemente a Deus e procurar levar uma vida diferenciada na presença dele.
Então, uma das coisas que a gente vai analisar aqui, a princípio, é o que não é um novo nascimento. Então, o novo nascimento não está ligado a questões biológicas, ou seja, não significa nascer do sangue nem da carne. Então, sangue e carne aqui estão sendo utilizados para expressar um nascimento biológico, um nascimento que todos nós, na qual todos nós participamos, ou seja, nascemos de um parto, né, viemos de um parto, ou seja, da concepção voltada para a união de nossos pais, da qual nos gerou, da qual nos fez nascer. E a gente vai entender que isso não é o novo nascimento. O que ele está se referindo a Nicodemos? Nicodemos chegou a dizer, mas como pode o homem nascer de novo já sendo velho? Porventura entraria no ventre da mãe e nasceria novamente? Então Jesus já vai salientar o fato de que não é isso. O novo nascimento, então, não é o nascimento biológico, não está ligado, a princípio, a carne e nem sangue. Então, carne e sangue aqui estão sendo utilizados para expressar o nascimento biológico, tá? O nascimento comum, normal, tá? E já não sendo, né, por não ser um nascimento biológico, então, o que basicamente seria? A gente vê o segundo subtópico. Então, o novo nascimento implica em ser nascido de Deus. Então, em que sentido a gente vê esse nascido de Deus? Porque quando a gente nasce de novo, quando há essa entrega a Cristo, no mundo espiritual a gente passa a pertencer, a partir daí, à família de Deus, né, pelo que chamam de adoção. Né? Está lá nas epístolas de Paulo, Paulo fala muito sobre isso aí. Tá? Então, a gente passa a ser filho de Deus por adoção, que é também uma doutrina bíblica muito comum, a doutrina da adoção. Então, no momento em que nós nos convertemos, nós nos entregamos a Cristo, nós passamos a receber de Deus uma nova natureza e somos automaticamente inseridos na família de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Então, isso é ser nascido de Deus. Aí nós temos o terceiro tópico, nascido da água. Então, nascido de Deus é a nova natureza dada no momento que entregamos a Cristo e, por conseguinte, a adoção. E nascido da água, o que seria isso? É a participação do batismo na nossa nova vida. Tá? Então, o batismo ele tem um papel fundamental, importantíssimo na nossa nova vida. Que papel fundamental é esse? É a identificação que fazemos com Cristo no que tange a sua morte e, por conseguinte, a sua ressurreição. Quando descemos das águas batismais, nos identificamos com Cristo na sua morte. E quando das mesmas águas ressurgimos, nos levantamos, nos pomos de pé, está aí apontando para a ressurreição de Cristo. Então, nascer de novo é nascer de Deus e também é nascer das águas. Em que sentido? O batismo, ele tipifica, tá? Ele representa essa união nossa com Cristo, essa nossa identificação com Cristo. Esse é o ponto. Isso é também nascer de novo. Por isso, a necessidade de nos batizarmos. Quarto, nascido do Espírito Santo. Também é nascer do Espírito. Em que sentido nascer do Espírito? É porque o Espírito, agora, a partir de então, passa a nos dar uma nova natureza, um novo estilo de vida. Então, isso acontece de maneira espiritual também. Nesse sentido, não há participação humana. Na nossa regeneração, na nossa nova vida, o homem não trabalha, ele não coopera, ele não auxilia a Deus nessa regeneração. Tá? É algo feito único e exclusivamente por Deus. O homem passa, a partir de regenerado, a se santificar, e veremos já isso aqui. Então, a regeneração é um novo estilo de vida dado a nós por Deus. E Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala sobre isso, que todas as coisas velhas passaram e isso tudo se fez novo. Tá? Então, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E vês que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós somos nova criatura, nascidos do Espírito. Em que sentido? Espiritualmente, né, nós somos agora inseridos na família de Deus, né, filhos de Deus, por adoção. Também, de maneira espiritual, nós passamos a ser vistos com uma nova natureza diante de Deus. Nós nascemos novamente. Isso é regenerar, é regeneração. Tá? Uma mudança de vida, uma mudança de hábito, uma mudança de sistema, uma mudança de mundo, uma mudança também de destino. Destinados ao lago de fogo, à perdição, agora, aceitando a Cristo, somos destinados ao céu e à glória. Isso aponta para a nossa regeneração, um novo nascimento em Cristo Jesus. Vamos para o segundo tópico, a justificação do novo homem. Então, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de justiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, o segundo ponto aqui, gente, seria a doutrina da justificação. Eu vou ler os tópicos e vou explicar isso aqui com mais detalhe. Então, o que seria justificação? A princípio, é claro que eu vou usar aqui um termo não muito
teológico, não muito técnico, para ser mais didático. Então, justificação fala agora do nosso estado espiritual diante de Deus. Vamos lá. Uma vez com a natureza pecaminosa, uma vez inseridos, imputados, mergulhados até o pescoço, eu diria até a cabeça no pecado, nós levávamos uma vida desgarrada de Deus, e isso fazia de nós pessoas injustas, tá? Não havia nada que nos justificasse, não havia nada de justiça em nós devido à nossa natureza, devido ao pecado por nós cometido. Então, nesse sentido, nós analise isso de uma maneira judicial, né? Então, era como se nós estivéssemos no tribunal como réus, tá? Réus, e passivos da condenação, passivos de morte. Então, isso fazia com que nós tivéssemos uma espécie de dívida com Deus, uma dívida enorme para com Deus. E nesse sentido, Cristo vem, entrega a sua vida, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, quita essa dívida, paga essa dívida. E, naquele momento, a dívida que nós tínhamos com Deus é quitada por Cristo, é paga por Cristo, cabendo a nós, é claro, aceitá-lo para que isso valide-se em nossas vidas. Então, a partir daí, a condenação que tínhamos, o inferno que nos aguardava, o sofrimento que nos esperava, agora deixa de existir para nós, passando nós agora a ter uma nova vida em Cristo. Então, é como se a gente devesse algo, não pudesse pagar, é a nossa situação, a nossa vida é impagável. Então, outro vem, paga em nosso lugar, e a gente passa a não dever mais. E se torna, perante a justiça, livre. A gente não é mais réu, né? A gente já foi absolvido. Então, Cristo nos absolve quando nós entregamos a vida para Ele. Então, nós agora não nos tornamos justos por nossos atos, ainda não. Mas somos justificados, justos pela ação de Cristo. Então, é Cristo quem nos justifica. Então, a inutilidade da justiça humana. Então, é inútil como tentar se justificar, uma vez que todos os nossos atos são atos pecaminosos, atos que ainda que pareçam ser bons, ainda que caminhem-se uma bondade, sem Cristo, sem a natureza de Cristo inserida em nós, são atos pecaminosos, egoístas, e ainda assim não são suficientes, mesmo que bons, para nos levar ao céu, para nos levar à salvação, para nos justificar, para nos limpar diante de Deus. Então, a justiça humana é inútil no que tange a justificarmos. Aí nós temos o 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Então, justificação, eu expliquei mais ou menos o que é a doutrina, tá? E esse é o nosso ponto aqui, básico, o novo homem é justo. Então, Cristo nos justificou, somos justos, tá, por Cristo. Lembrando que se você recorrer ao Antigo Testamento, verá casos como de Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, capítulo 15 do livro de Gênesis. Então, o que justifica-nos é a fé. Hoje, o que nos torna justo é a fé no Filho de Deus, a fé no Cristo Jesus. Aí nós, no mundo espiritual, no tribunal, ali nós diríamos a condenação, nós somos absolvidos por crer em Cristo, por dar a fé em Cristo, por entregar a vida a Cristo. Esse é o ponto, esse é o foco da justificação. Devíamos, não pagamos, mas alguém por nós pagou, aceitamos o que foi pago e nos entregamos a quem pagou. Glória a Deus, estamos juntos diante de Deus. Esse é o ponto. Terceiro, a santificação do novo homem. Aqui nós temos uma outra doutrina chamada santificação. Porém, essa doutrina ela difere um pouco da regeneração. A regeneração é o que acontece instantaneamente. Entreguei a vida para Cristo, naquele momento ali eu recebo uma nova natureza, passo a ser uma nova criatura, mas a santificação é algo paulatino e gradativo. Eu me entrego a Cristo, mas preciso me santificar, me separar a todo dia, a todo instante, a cada instante do pecado, da prática de uma vida pecaminosa. Eu preciso me distanciar disso, viver fora disso e ir para longe disso. Então, essa é a diferença. Regeneração, instantaneamente. Santificação, um processo paulatino e gradual. Ok? Então, primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. Então, o que quer dizer isso? A nossa posição agora é de santos diante de Deus. Uma vez lavado, remido, redimido, ainda que com uma natureza pecaminosa, o pecado não faz parte mais da nossa vida no que tange a praticá-lo, tá? De propósito, tá? Por premeditar. Então, ele é um acidente, ele acontece. Às vezes a gente acaba pecando, mas acidentalmente. Então, a nossa posição diante de Deus é de santos, porque Cristo nos deu essa posição. A partir do momento que ele derramou o seu sangue, nos lavou, nos purificou, nos santificou, e nós caminhamos, é claro, na presença dele, buscando viver uma vida santa. Então, a nossa posição diante de Deus é de santos, nesse sentido, através de Cristo. E a santificação como processo é aquele sentido em que a santificação, uma vez santos por Cristo, lavados por Cristo, redimidos por Cristo, precisamos permanecer, continuar, caminhar
e andar sempre em santidade. Continuar andando na presença do Senhor, continuar andando uma vida santa, levando uma vida a cada dia de maneira gradual e paulatina, mas sempre buscando a presença, nos distanciando, lembrando que santificar-se é distanciar-se, é separar-se, tá? Fugir da aparência do mal, fugir do pecado e das práticas que desagradam o glorioso Deus. Esse é o ponto, esse é o foco, essa é a linha. Por fim, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem, o novo homem é impossível sem o processo da santificação. Então, é impossível ser um novo homem sem nos santificarmos. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como uma vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará em Jerusalém celeste. Então, o foco principal da santificação é esse. Viver em santidade para apregoar santidade. Viver em santidade para demonstrar a partir dessa vida a santidade para as demais pessoas. Então, que nós sejamos santos, tá? Como o nosso Senhor Deus glorioso também santo é. Então, o que a gente precisa entender é isso aqui. Entregamos a vida a Cristo, acontecem simultaneamente essas coisas. A nova vida em Cristo, regeneração, ela ocorre instantaneamente. Instantaneamente ocorre também a justificação. Justificados somos por Cristo Jesus, naquele momento. E, por fim, a santificação, que é um processo realizado em nós pelo Espírito Santo, mas que precisa ser contínuo. Nós precisamos buscar sempre nos santificar e auxiliar outras pessoas a essa entrega e também a essa santificação. Tá aí, essa foi a lição de número 13. Espero que o Espírito Santo, desejo do meu coração que o Espírito Santo possa falar melhor ao vosso coração. Ok? Vamos lá. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é o presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado, né? Que Deus seja glorificado, queridos. Estamos aí orando, sabemos das lutas, sabemos das adversidades, sabemos da prova que estamos vivenciando. O momento é difícil, muitos templos estão fechados nesse momento e a nossa oração é que as coisas venham se normalizar e que tenhamos a certeza de que breve, muito breve, tudo isso vai passar e nós voltaremos a levar a vida que levávamos e daí para melhor, buscando a presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Até o próximo trimestre, até a próxima aula, em um nome precioso de Jesus. Amém.